Gente, mas eu vou convidar vocês para nos acompanhar para a Avenida Beira-Mar Norte. Estou indo ao vivo à Beira-Mar Norte. Susan Rodrigues está lá. Vocês que nos acompanham desde o Cidade Alerta viram há pouco, ela entrou com o Felipe Croix, atualizando a situação de um edifício de 42 anos que teve o rompimento de um pilar na tarde de hoje. O prédio está passando por reforma e a Susan foi para lá e agora já está de volta, atualizando para a gente tudo o que acontece no local. Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, o prédio evacuado. O que mais você pode dividir com a gente? Susan Rodrigues, muito boa noite, bem-vinda ao ND Notícias. É o edifício Morada do Norte, viu, Márcia? Uma boa noite para você e para quem nos acompanha. Nós estamos aqui no local pouco depois que tudo aconteceu, né? Os moradores já estavam aqui na rua, a gente conversou com alguns moradores, eles bastante assustados, ainda sem entender o que estava acontecendo. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, a Defesa Civil Municipal e também engenheiros e técnicos estão aqui no local fazendo os estudos, entendendo a situação, até para dar mais segurança a esses moradores. Mas o que aconteceu? Como você disse, esse prédio tem 42 anos, ele estava assim passando por uma reforma, algo que é normal para um prédio, né? Mas o que acontece foi que eles perceberam que havia assim uma falha já na construção desse prédio que desencadeou toda essa situação. Uma das vigas ali teve um rompimento, daqui a pouco eu vou conversar com a Defesa Civil para explicar melhor o que aconteceu e os moradores precisaram então evacuar o prédio. Neste momento eles se encontram do lado de fora do edifício, a princípio eles não devem retornar para os seus apartamentos, né? São 25 apartamentos, mas a primeira informação que nós temos é que eles não devem retornar no dia de hoje. Eu estou aqui com o superintendente da Defesa Civil Municipal, o Luiz Eduardo Machado, para entender, né? Eu acho que para a gente tanto tranquilizar os moradores como quem está em casa e entender tudo o que aconteceu no dia de hoje aqui no edifício Morada do Norte. Uma boa noite. Boa noite a todos. Então, tivemos aí um comprometimento de uma das vigas, a gente chama uma viga de periferia, né? Também é uma viga importante, ela não cumpre mais a sua função, uma situação bastante delicada, né? O pessoal da engenharia está ali junto com a empresa que já foi contratada pelo condomínio para trabalhar num escoramento emergencial, mas a situação é bastante delicada, né? A viga já não tem mais a sua função. Eles vão trabalhar na distribuição dessa carga para ir uma nova análise e a gente possa verificar se há condição de retorno, pelo menos para retirar alguns pertences. Até o momento eles ainda estão trabalhando nos cálculos ali para ver onde fica melhor de posicionamento, enfim, né? Mas até o momento a edificação permanece interditada, uma edificação de 25 apartamentos, aproximadamente 12 andares, né? Ela permanece interditada, é um cisalhamento bastante forte, tá? Inclusive os nossos próprios engenheiros tiveram bastante cautela em entrar para verificar a condição, principalmente aonde rompeu a viga, né? Porque é bastante delicado. Até para quem está em casa entender, né, superintendente, a gente está falando de um edifício de 12 andares em que é sustentado por essa viga, né? Uma das principais sustentações é essa viga que se rompeu. Exatamente. O que acontece? O rompimento ele foi nos primeiros pavimentos, então tudo que tem para cima está sendo lançado essa carga, esse esforço daquele pilar. Tanto que a armadura desse pilar ela entortou, ela veio para fora, né? Houve uma flexão dela, né? E é uma situação bastante delicada e o prédio vai permanecer interditado até que se efetue o escoramento emergencial, né, que se tenha segurança em permitir que as pessoas retornem pelo menos para retirar os seus pertences básicos, né, documentos, enfim. Uma outra coisa que é importante, não há interdição de perímetro, né, então em princípio os prédios ao redor ainda não foram interditados, a equipe ainda está fazendo a avaliação se há ou não necessidade disso, mas em princípio não há indicativo que a gente vai fazer uma interdição perimetral. Muitos moradores, eu vi que questionaram o senhor a respeito dessa reforma que estava sendo feita. Essa reforma foi justamente causada por essa falha que foi encontrada no prédio. Então não é algo de agora, é algo justamente da construção desse prédio. Aparentemente, pelos que os engenheiros falaram ali, houve um erro de execução lá no início quando o prédio foi construído, né? Então, aonde era para ter concreto, não há concreto. E simplesmente havia uma camada de reboco. Então, a hora que essa empresa que está trabalhando na identificação, né, eles estão tentando diagnosticar o que estava acontecendo, na hora que eles estavam fazendo a raspagem para acessar o pilar, né, foi aonde houve esse abatimento, esse grande susto, né, e só volto a dizer, a situação é bastante delicada, já estão trabalhando no escoramento. O escoramento não é um escoramento que é simples, né, não vai ser da noite para o dia, não é um escoramento, são 12 andares que precisam ser escorados. E vai levar alguns dias para fazer esse escoramento.
Eu agradeço ver a sua participação, superintendente. É isso, Márcia, são as primeiras informações. Os moradores já estão se mobilizando, inclusive para ter uma estadia por essa noite, para os próximos dias, até que tudo se resolva. A gente, claro, segue acompanhando a situação daqui e vale reforçar o que o superintendente falou, não há uma evacuação de perímetro. Então, os outros prédios, alguns moradores de prédios vizinhos estiveram aqui no local perguntando, preocupados, uma moradora falando, eu tenho um filho pequeno, o que vai acontecer? Eu posso ficar tranquilo na minha casa? Então a gente está tranquilizando os moradores vizinhos de que não há risco nos demais edifícios. A princípio, a evacuação e a interdição é apenas aqui no edifício Morada do Norte. Márcia. Suzana Rodrigues, você pode conferir com o superintendente a questão da caixa d'água, porque eu acompanhava você no Cidade Alerta conversando com ele. A caixa d'água também teve que ser esvaziada para diminuir o peso no prédio, né? Exatamente, Márcia. Todas as caixas de água que estão no prédio, elas foram esvaziadas. Inclusive, quando a nossa equipe chegou aqui, havia muita água em frente ao edifício. Nós perguntamos se aconteceu alguma coisa na encanação. Eles falaram que não. Justamente é uma medida preventiva para tirar o peso do edifício. Porque, além da sustentação dos andares, a água pesa muito. E esse é um dos das primeiras ações de prevenção tomadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Então, as informações são de que sim, as caixas de água estão esvaziadas, inclusive por conta disso os moradores não teriam nem como ficar aqui, Márcia. Com certeza. Vou te pedir a gentileza, Suzana Rodrigues, que continue por aí. A nossa edição do ND Notícias de hoje está só começando, vamos ao vivo até as 7h55 da noite. Peço a gentileza que fique por aí. Tente falar com o engenheiro responsável, parece que ele já está por aí, né? O engenheiro responsável pela obra. Se você conseguir que ele fale, avisa que eu volto imediatamente com você para a gente atualizar aqui. Agradeço ao superintendente, foi um dos primeiros a chegar. Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, todo mundo muito rápido. A ação dessas entidades, desses órgãos de segurança foi muito rápida. Todos chegaram logo no prédio. Então, agradeço ao superintendente Machado. Se ele tiver alguma outra informação também para dividir com a gente, diga a ele que o nosso espaço está aberto, canal aberto aqui, para que a gente atualize essas informações para o nosso telespectador. Obrigada por enquanto, Suzana Rodrigues. Volto com você a qualquer momento, se precisar.